tudo faz. Bom, passada a fase dos anúncios. Posso agora? Bom, o Defensa hoje vai falar sobre Darcy Ribeiro, a obra Pretendo. O Povo Brasileiro. Há 3 meses que ele não para de falar sobre esse assunto. E hoje talvez não tenha nada para dizer, mas a gente nunca tem. Bom, eu queria iniciar a fala no seguinte sentido, da dificuldade, né? Primeiro, claro, apresentando Darcy Ribeiro, que acho que a maioria conhece, já ouviu falar pelo menos, conhece, antropólogo, historiador, pensador brasileiro e educador, né? Acima de tudo. Essa é uma das, como ele diz, uma das cascas, né, que ele vestia. Mas eu queria falar mais era da dificuldade justamente que a gente encontra de fazer uma ponte entre um pensamento que está determinado por uma determinada área, que é a antropologia, né, e a própria filosofia. Eu comecei a fazer um texto, né, a respeito dessa fala e desse trabalho que eu estava fazendo aí com o Darcy, e acabou que eu comecei a discutir com o texto porque eu achei que ficou meio truncado. Porque o início, justamente, do texto era tomar um posicionamento, uma postura a respeito de como se pode transferir, falar filosoficamente, né, de ter em termos, né, conversar com termos que estão ligados diretamente a um fazer antropológico, uma ciência. E essa é a dificuldade, não só no caso de falar, de conversar com o Darcy, mas de conversar com qualquer um, né, qualquer teórico brasileiro com relação à filosofia, né. Por isso que essa dificuldade que eu enfrentei, a maior parte do pessoal tem enfrentado, e principalmente esses que querem acentuar a ideia de uma filosofia brasileira. Eu não acredito que isso seja possível. Então, lá no texto, eu comecei a fazer, primeiro de tudo, transcender essa ideia de filosofia e eu vou ficar de pé porque eu odeio ficar sentado, né? Transformar ela numa ideia de pensamento. O problema todo foi que o pensamento, eu vou à lousa, né? Isso que a gente chama de pensamento já é por si só uma ideia. E foi preciso que isso se transformasse numa ideia. Quem vai sedimentar o pensamento como uma ideia, e ideia aqui, eu não estou falando de uma ideia que se refere a algo concreto, mas sim que se refere a algo totalmente transcendental e transcendente e abstrato. Se eu começar a ficar difícil, vocês falem. Abstrato. Isso daqui, o pensamento como uma ideia abstrata, ou como uma coisa que transcende justamente a realidade, foi sedimentado pelo idealismo mesmo. Mas, eu me refiro ao idealismo alemão, mas esse pensamento, ele é gestado como ideia já na modernidade. Eu tenho que voltar até a modernidade pelo seguinte, porque é esse pensamento abstrato que fundamenta a ideia de uma filosofia que vai ser trazido para o Brasil. Isso não tinha nada a ver. Por exemplo, e eu vou chegar a falar nos negros, mas eu tenho que falar primeiro nos índios, porque é o campo onde o Darcy mais trabalha. Porque ele foi um dos primeiros a fazer o trabalho de campo, ter contato com o índio, ir para a aldeia. Depois dele, os irmãos Vilas Boas, que ele conheceu também. Então, isso é a dificuldade. Quando você tem um pensamento que é uma ideia abstrata, ele é objetivado. Ele é um objeto. E por isso ele se transforma num objeto de ciência. E por isso poderia se chamar a filosofia de ciência, dizendo que o objeto dela é o pensamento.
Agora, se a filosofia, desde o seu princípio, gestada como ela foi, tem uma relação muito direta com a prática e com o que a gente conhece por sabedoria, sabedoria é diferente de você se referir a um pensamento abstrato. Sabedoria é um fazer que prescinde, abre mão de qualquer tipo de método ou de esquematização. O pensamento tinha que ser objetivo para que alguém, e agora vocês vão lembrar de alguém, pudesse dizer que existia um método. O pensamento objetivado e abstrato, ele pode ser passivo de método. Porque ele, pensamento, é um pensamento do pensamento. É um pensamento pensado. Vocês estão entendendo? O pensamento por si só, na sua gênese, na sua essência, ele é totalmente, ele não pode ser objeto de ciência. Porque ele é amplo. O espectro de alcance é ilimitado. E por isso ele não sendo objeto, ele não pode ser o pensamento de uma perspectiva. Ele é o pensamento de qualquer um, enquanto ele é pensamento e sabedoria. E a gente está sempre vomitando aquela coisa dos gregos, a filosofia. Eu não sei, mas eu sempre ouvi dizer que a sabedoria, se eu fosse levar isso para um termo grego, seria o famoso sofós. O sofós não é ciência. O sofós não é pensamento. Ele é sabedoria. E por que eu estou me referindo à sabedoria como um pensamento amplo? Porque a sabedoria prescinde de método, prescinde de regra, e é para qualquer um. E é de qualquer um. Ou seja, ninguém precisa ser educado para a sabedoria. Para o pensamento, sim. Esse pensamento aqui, objetivado. Agora, para a sabedoria, não. Eu estou expondo justamente a dificuldade de chegar ao ponto de dizer que eu posso estruturar uma sabedoria, eu posso estruturar um pensamento, mas fugindo da ideia de um pensamento objetivado, abstrato, que esse sim tem um campo restrito e diz respeito a determinadas culturas. Na verdade, o que eu estou dizendo é que o europeu inventou essa história e veio aqui e quis pôr goela abaixo do índio. Entrando já agora na questão que eu propus, que eu tinha anotado ali na minha palestra, né? Acabei de fazer ali ela agora. Esse pensamento abstrato lá do europeu teve que chegar aqui e mostrar para o índio o quê? Primeiro, conceitos. Ele teve que ensinar conceitos. O primeiro conceito que ele teve que ensinar é o conceito de utilidade. Por quê? Porque o modo de vida do índio, viver, gente, era viver. E era bom viver. A vida não tinha que ter uma utilidade. Então, o europeu teve que ensinar. Porque ele olhava o índio e dizia, pô, esse povo não tem razão. Não funciona pela razão. Não funciona, não pensa. Lembre, não perca a ideia do pensamento abstrato. Não pensa. Porque pensar tem um método, uma regra. E esse povo come na hora que tem fome, bebe na hora que tem sede e dorme na hora que tem sono. E não pode. Ele tem que entender que a regra do pensamento, o pensamento dita regras para a existência, para que ela seja uma existência útil. Então eles estão dizendo para o índio que o índio tem que aprender que a vida tem que ser útil. Nós já chegamos na escravidão. E por incrível que pareça, esse é o nosso pensamento.
Quando você acorda de manhã e não faz nada, você diz assim, puta, não fiz nada hoje. Automaticamente você está se referindo a uma vida que tem que ser útil. O índio não. O índio não. O índio acordava de manhã, ele vivia a vida e ia dormir tranquilo, com a consciência tranquila, porque ele viveu a vida. E viver a vida era o importante. Não ter uma utilidade, uma vida útil. O segundo, eu vou fazer bastante resumo, porque senão fica aqui a tarde inteira. A segunda coisa que eles tiveram que ensinar foi, deixa eu consultar minha cola aqui, foi a necessidade. Porque uma vida tem que ser útil e necessária. E, na visão do pensador europeu, o índio não via necessidade na vida. Porque, a partir do momento que ele visse necessidade na vida, daí entrava outro aspecto. Ele tinha que ter medo. Medo de perder a vida. Eles vieram ensinar para o índio coisa que eles sabiam que os gregos que eles tanto louvavam, não tinham medo. E o índio não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Porque a vida, para ele, não tinha essa necessidade abstrata, tampouco essa utilidade. O índio tudo que fazia bem feito. E não precisava que ninguém dissesse para ele o que ele tinha que fazer. Esse era o tipo de sociedade. Não era uma sociedade, era um modo de vida. Era um modo de vida. Que teve que ser totalmente alterado quando chegou no medo. Aqui é que começa a encrenca entre o europeu que tinha a pretensão de colonizador e o jesuíta. Quando ele conseguiu incutir na cabeça do índio que era o medo, o jesuíta apresentou a esperança. Gente, essa é a base de toda a política que graçava e graça no mundo. Medo gerando esperança. Só que essa esperança, e veja, imagine um índio olhando isso, né? Pô, eu tenho que ter medo de morrer. Então eu tenho que aproveitar, já que a morte para mim é iminente, eu tenho que aproveitar a minha vida e ela tem que ser útil. E se a minha vida for útil e bem guiada em uma regra de utilidade, eu tenho a esperança de uma recuperação, justamente. Na verdade, o que eles estão ensinando para o índio é a moral. O índio era ético. O europeu era moral. Moral por quê? Porque ele tinha um pensamento abstrato. Ele não tinha prática. Tudo isso para mostrar para vocês a dificuldade que é quando se refere com esse tipo de conceito de filosofia em relação a povos que não têm pensamento abstrato, que têm somente a relação concreta com o mundo. A relação concreta com o mundo. Isso tudo para vocês entenderem qual é que era o drama. Foi o drama desse encontro do branco europeu com o índio, né? O índio tinha um funcionamento totalmente diferenciado, né? Eles aproveitaram, claro que eu estou falando aqui de um projeto de invasão mesmo, não estou falando, quem acredita que o descobrimento do Brasil, eu cresci escutando essa bobagem, me demorei para me tocar que não tinha nada a ver disso, é um projeto de invasão mesmo, invasão. E o índio tinha um aspecto que foi muito promissor, que ajudou muito essa invasão, que era justamente o entrosamento da sociedade por parentagem, por parente. Então, o branco chegava, o índio olhava para o branco e dizia, não, vou te dar minha filha para você casar. Automaticamente, a partir do momento que eles cruzavam, vou usar essa palavra, se acasalavam, que o branco tinha essa ideia de acasalamento. Se acasalava, ele passava a ser parente da aldeia inteira. Agora, ser parente
e ser familiar do índio, e o conceito de família que eles tinham, era essa irmandade que abrangia um todo, e todos tinham que se ajudar. Se você é meu parente, eu tenho que te ajudar. E foi aí que começou o processo de escravidão. Mais ou menos como aconteceu no Egito, quando o Quéops foi construir a pirâmide, né? O povo ia no começo carregando pedra, cantando e louvando ao Deus vivo. Isso acho que foi 1 ano. Depois instalou a chibata, né? Porque o povo não ia, né? Porque é lógico, quando você começa a ver que a coisa não vai acabar e você está ali, foi mais ou menos isso. No começo estava tudo em parente, familiar, de repente a coisa começou a ficar complicada e daí a chibata teve que cantar. Agora, essa parte da invasão com, né, da maneira como foi o trato com o índio. O negro é totalmente diferente disso. Eu estou falando aqui das matrizes, né? Olha, foi bom limpar aquele quadro de lado. Negro, índio, e daí vem o branco. Por que eu estou restringindo isso? Claro, o cara vai dizer, não, mas tem o capuzo, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. Não, tem sim. Mas acontece que as 3 matrizes, o entrechoque entre essas 3 matrizes é que vai gerar a base do povo brasileiro. Que é, por um lado, aqui, o mulato, e aqui, o mameluco. Essas 2 matrizes aqui vão ser os sem pátria, os sem teto, os sem identidade. E essa não identidade, e vejam bem, eu não estou falando numa não identidade por não existir uma identidade, estou falando de uma negação de identidade alienígena. Alienígena é aquela que vem de fora. Porque quando acontece todo esse processo com os índios, na verdade, aqui o que está acontecendo é uma imposição de uma identidade. E a demonstração de um modelo, porque daí o branco passa a ser um modelo. As moças aqui, todos nós aqui, sabemos disso. Existe um padrão e um modelo que é posto diariamente na mídia que você tem que seguir. E esse padrão, conforme ele muda, você tem que mudar. E você acaba se esquecendo de si para seguir esse modelo, esse padrão. E você faz, às vezes chega a fazer absurdos com você mesmo por causa de um padrão. E quem não segue o padrão, o que acontece? É feio, é fora de moda, tem que ser execrado, tem que ser conduzido para o padrão e, em último caso, tem que ser eliminado. Então essa ideia está incutida tudo justamente nessa... O problema é que aqui o que aconteceu foi que se pôs um padrão, mas esse padrão era justamente a negação total daquilo que criaria uma identidade. Então o índio foi o primeiro sem pátria. O índio gerou o mameluco. O que aconteceu? Se eu explicar a questão do mameluco, automaticamente eu já estou explicando a questão do mulato. A única diferença entre a matriz indígena e a matriz negra é que o negro, quando veio para cá, isso foi uns 50 anos depois, porque já haviam colônias portuguesas na África, e já havia lá escravidão. E outra, a escravidão não é uma invenção dos portugueses, nem dos brancos, nem do europeu. A escravidão sempre houve. E era comum, principalmente na África. A grande invenção dos lusitanos, dos portugueses, foi transformar a escravidão em negócio lucrativo, muito lucrativo, que fez com que o Brasil se tornasse um dos países, uma das regiões mais ricas do mundo. Por isso que era tão cobiçado. O Brasil era uma coisa assim que, por exemplo, nós éramos os Estados Unidos da época. Justamente pelo comércio dessa carne negra que vinha da África e a perseguição desta carne
que fugia. Essa fugia, conhecia bem o mato. O negro não. E o negro já estava habituado com isso, porque ele conhecia a escravidão. Por que ele conhecia a escravidão? Porque esses negros que estavam vindo aqui no Brasil, a maior parte deles já tinha tido contato com o Islã. Tanto que uma das discussões que eu tive com o Lucas era exatamente isso. Qual é que é a diferença dos nossos movimentos negros para os movimentos negros norte-americanos, dos quais os movimentos negros brasileiros dizem que se inspiram? A diferença é a seguinte: enquanto nós promovemos a festa da cultura africana para procurar uma identidade alienígena para aquela coisa que nós somos, os negros norte-americanos lutavam não para serem negros africanos, eles lutavam para ser americanos. Essa é a grande diferença. Eles não foram buscar as raízes na África para afirmar a própria identidade americana. Os nossos ficam buscando raízes, uma raiz que não existe. Não existe no seguinte sentido: não há um retorno. Não há possibilidade de retorno, tanto é que isso foi um projeto feito no Império, pelo Dom Pedro II. Né? O Dom Pedro II, quando ele viu que a coisa ficou preta, e preta no sentido mesmo de mais de 50% da população ser de mulatos e mamelucos e negros, e com o advento do Haiti, a primeira providência que ele tomou foi: nós damos uma passagem para o negro voltar para a África. Quantos negros quiseram voltar para a África? Pouquíssimos, ou quase nenhum. Porque o negro já não tinha mais identidade que aquilo. Ele não se reconhecia mais como negro. Negro africano. O problema do negro aqui é um problema de imagem. O negro tem preconceito contra o próprio negro, não por ele ser negro, mas pela imagem do negro que está sendo gestada mais ou menos nessas alturas do campeonato, lá no começo da escravidão. Foi preciso criar uma imagem de um negro vagabundo, sujo, feio, submisso, para que aquele outro negro que vai se transformar num mulato olhasse e dissesse: eu não sou isso e não quero ser. E aí vocês começam a entender por que o capitão do mato era um negro. Que o bandeirante era um mameluco. Quando o cara se põe numa posição em que ele olha para o pai, que é branco, e o pai renega ele, e olha para a mãe, que é índia, mas ele não reconhece ela, porque ela é a figura daquilo tudo que ele não quer ser, e ele procura alcançar, né? Ele procura no modelo do pai branco um modelo de ascensão, mas esse pai branco nega ele, porque ele é um bastardo. Ele se põe numa posição intermédia, na qual ele não é nenhuma coisa, nem outra. Então só resta para ele ser o que ele é. No entanto, a gente parece que não conseguiu ultrapassar essa barreira. A gente continua querendo ser o pai branco. A gente continua querendo ser o capitalista. O capitalismo nunca deu certo nessa terra. E eu acho que não vai dar nunca. Porque se alguém aqui se arriscar a dizer que nós somos capitalistas, vai estar cometendo um erro desgraçado. Não deu certo. Nós sempre ficamos entre ser capitalistas e não ser. Porque não é questão que nós não conseguimos ser, nós não queremos ser. Isso que está dentro de nós, tão profundo dentro de nós, é a nossa identidade que grita. E nós fazemos de tudo para que ela não saia de lá, que é a identidade do povo brasileiro, que é gestado na violência, e não foi gestado na cordialidade, na passividade, foi gestado na violência com que essa índia e essa negra tiveram que ceder o corpo, primeiro como objeto sexual, depois como objeto de trabalho. Foi aí que isso foi gestado. Eu tinha um texto, eu tinha uma versão do povo brasileiro, que eu comecei a ler, e lá tinha uma observação que o Darcy sempre falava, que a vocação do povo brasileiro era ser operário.
E daí eu pensei, fiquei revoltado com aquilo. Eu disse, então quer dizer que eu nunca... Mas ser operário era a melhor coisa que a gente podia ser, porque, na verdade, o movimento todo de resistência só pode se dar no operariado, no oprimido. O movimento de resistência não vai se dar no dono da empresa, no patrão, no senhor de engenho. Esse está muito acomodado naquilo que ele faz e nas coisas que ele tem. O que a gente nota muito, que também está nascendo aqui, é que tem que se ensinar para o índio e para o negro que não é só o dinheiro que interessa. Não é só, eu já vou terminar, não é o dinheiro que é o importante. Você entra numa repartição pública, o cara entra lá, você diz, o cara entrou lá para ganhar um bom salário. Não, porque lá dentro ele vai aprender que ele tem que disputar outra coisa, poder de mando. Só para você entender como é que isso funciona com os negros, um negro de ganho, por exemplo, era um negro que estava comprando alforria. Então ele trabalhava, isso acontecia nos centros urbanos, ele trabalhava vendendo coisas, fazendo pequenos serviços para o senhor dele, e do que ele ganhava, parte era do patrão, do dono dele, e parte era dele para ele comprar a alforria dele. Quando ele conseguia comprar, quando ele conseguia fazer esse contrato com o patrão, ele ganhava uma botinha, um par de botas. Então ele era o negro que tinha botinhas. Quando ele tinha botinhas, ele tinha uma ascensão acima dos outros negros, porque ele já não era mais um escravo. Escravo como o outro negro era. Ele era um pouco mais elevado. E como o pé do negro não foi feito para usar bota, porque não entrava, não cabia, e que se ele punha, doía no pé, eles punham a bota no ombro e saíam na rua, desfilando com a bota, para dizer que era diferente do outro negro, porque ele era um cara que estava comprando alforria e um dia seria alforriado. O outro não. Então era esse poder de mando que o capitão do mato tinha, era esse poder de mando que o mameluco, que era bandeirante, tinha, que mais interessava. Claro que, advindo disso, tinha as benesses materiais, mas era uma coisa muito mais interna a ele, que era justamente o poder mandar no outro, o poder decidir sobre a vida do outro, que interessava. É isso que está presente muito nas nossas instituições. Todo mundo aqui está procurando poder de mando, poder mandar, poder decidir o destino de cada um de nós. E poder ser aquele cara a quem você tem que realmente se curvar, porque ele tem o poder sobre a vida e a morte de qualquer um de nós. A CAPES faz isso, né? Eu não vou me delongar mais. Pode abrir para as perguntas. E olha, pergunte, porque tem bastante coisa no falar, só não... O tempo, né? A gente é escravo do tempo. Agora foi o tempo que me imprimiu. Quando o Lucas, você não fala, o Lucas briga comigo depois. O Lucas é muito opressor. Tem que sentar para apagar aqui. Se concentrar nas perguntas. Antes de abrir para a pergunta, só dizer assim que a sua fala assim, ela demonstrou o poderio de quanto deveria falar mais, tá? Sim, tá? Bacana. É muito pouco tempo, bacana. gente. Isso aí dá um mini Isso curso. aqui é uma preciosidade, parabéns. Sabe? Antes de abrir para a pergunta, sim, né? A gente podia dar até uma salva de palmas. Maravilha. É isso. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu Pergunta. aqui, eu estava olhando nesse teu quadro aqui, né? Que é sempre o branco, o índio, o branco, o negro. Você não trabalhou com o negro e o índio porque não havia a necessidade, porque assim, a opressão não estava na relação entre o índio e o negro, ela estava na relação do branco com o índio. Porque você veja bem, o índio, ele claro que houve uma relação entre o branco, o índio e o negro, mas eu acho que o que se assentou mais não foi uma relação carnal, foi uma relação cultural. Tanto é que eu falei do samba de caboclo no começo, porque, gente, se há uma coisa que é puramente brasileira é o candomblé. Não existe candomblé na África. Por isso que eu acho que é uma besteira. Eu, conversando com algumas mães de santo e vendo alguns documentários de mães de santo, as mães de santo que foram para a África. Vamos para a África procurar nossas raízes. Chegaram lá, voltaram de lá assustada,
Não tem nada a ver com aquilo. Pais de santos, amigos meus, que começaram a fazer curso de Iorubá. Daí eu olhava para eles e dizia, mas por que você está fazendo isso? Não, a gente tem que reverenciar as raízes e a cultura, e a gente tem que aprender. Gente, o Iorubá que se fala no candomblé, nos candomblés brasileiros, principalmente na Bahia, e se falava, era uma língua corrente nos próprios Salvador, na própria Bahia, né? Que como teve do índio, teve o Nhangatu, que era a primeira língua lá que o índio falava com o jesuíta, e daí se espalhou. Em Salvador se falava o Iorubá, era uma língua corrente. Mas já não era o Iorubá da nação iorubana africana, porque começaram a aparecer uma série de corruptelas e mudanças, e eu posso falar um monte delas aqui, né? Porque é difícil, gente. Veja, como é que você vai falar uma palavra que nem essa? Seria assim, vai. No Brasil, tirou ele. Então é balé, que é o balé das almas, que é onde se cultua os ancestrais, né? Que é uma espécie, veja bem, é uma espécie de oratório, o cruzeiro do cemitério, aonde se cultua o espírito dos ancestrais individuais de cada um, né? Então você vai lá. Então virou balé. Mas a palavra africana, iorubana, era balé. Quem é que ia ficar perdendo tempo tentando enrolar a língua? Mesmo os negros, os que não tinham dente também, porque isso era comum, normal. Os que não tinham os dentes quebrados, que nem a história da negrinha, que o cara foi lá, comprou uma negrinha e se engraçou com a negrinha, né? O senhor de engenho foi lá, comprou uma negrinha e se engraçou com a negrinha. Ele já comprou a negrinha porque ele estava se engraçando com a negrinha. E daí a mulher dele, como viu, ficou braba com aquilo, foi lá e mandou quebrar todos os dentes da negrinha. Para ela ficar feia. Porque era uma negra banguela, desdentada. Então ele não ia mais se engraçar com ela. Então essas coisas aconteciam. Então, era mais ou menos isso que acontecia. O que uniu o índio e o negro foram determinados aspectos. Por exemplo, na culinária, a própria língua, a mobilidade na mata, a cura pelas plantas, as ervas medicinais, os índios conheciam. O negro também conhecia ervas medicinais e a medicina dele basicamente era baseada nas ervas medicinais. Então ele teve que adaptar aquele conhecimento que ele tinha lá às ervas que tinha aqui. E quem é que poderia ajudar ele? O índio, que conhecia a flora nativa e de onde ele tirava justamente os seus remédios. Essas coisas. Claro, houve interações físicas, houve interações, misturas, de índio com negro, isso houve, que vai gerar aquelas outras o cafuso, né, que vai gerar aquelas outras aparatos etnológicos. Então eu resolvi descartar porque justamente o que interessava para nós era justamente o tronco original, né, que foi gestado ali. Próxima pergunta. Não. Então, atualmente, né, tem a não aceitação do povo brasileiro de ser brasileiro, né? Uhum. Como, por exemplo, as migrações, outros fatores em geral, né? Tem alguma relação com essa raiz e não aceitação do negro, do índio? Ela fez a pergunta que eu estava esperando. Olha, como é seu nome mesmo? Ana. Eu nunca vi, porque existem movimentos de resistência justamente para a não aceitação da identidade brasileira. Eu nunca vi um lugar para ter tanta colônia quanto o Paraná. Eu nunca vi um lugar para ter tanta colônia quanto a região sul do país. E não sei porquê, parece que é a única região que está querendo se separar do país. Coincidentemente.
Eu nunca vi. Porque uma colônia, o que é uma colônia? Uma colônia é uma resistência, uma persistência, uma persistência de manter uma identidade que não existe. É uma ideologia, no sentido que nós aqui tivemos isso é uma ideologia. É uma identidade que não existe, porque não adianta o cara dizer, eu sou alemão, eu estou na colônia alemã. Se você for para a Alemanha nenhum vai reconhecer você como alemão. Você é chicano, você é gringo, você é brasileiro. E, automaticamente, em alguns lugares que você for, passível de se desconfiar. Então, ninguém vai te reconhecer. Por exemplo, você tem um perfil, né, alemão, nórdico ali e tal. Se você chegar lá, os caras vão levar essa guria brasileira. Eles reconhecem que você é brasileiro. Agora, você não... Eu não estou falando que é o seu caso. Mas o caso da manutenção, justamente... Primeiro de tudo, eles disfarçam isso com o nome de folclore. Mas daí você vai lá, está todo mundo muito feliz, né? De estar desempenhando um papel, feito um palhaço, desempenhando um papel, vestido de uma maneira totalmente... né? Para eles... E eles acham que ele é lindo. Porque ele está revivendo as nossas raízes. Gente, a maior parte e eu estou falando agora da imigração mais que foi a mão de obra que veio para substituir os escravos negros, depois que eles foram jogados na miséria, que veio a abolição foi nada mais do que isso, jogar o escravo na miséria e o negro na marginalidade. E daí veio a mão de obra estrangeira da Europa, que eram contingentes aos quais eles queriam desovar mesmo. O que aconteceu, por exemplo, com os negros brasileiros, e o projeto do Dom Pedro II era justamente mandar esses negros para a África de novo, porque ele não podia mandar esses negros para outro lugar, como os contingentes europeus foram despejados no novo continente. Quem foi colonizar a região dos Estados Unidos lá foram os Quakers. Mas por que os Quakers foram para lá? Porque nem os ingleses aguentavam aquela raça de gente fanática. Então eles jogam... Veja o que os ingleses fizeram com os índios norte-americanos. Eles mandaram um bando de fanáticos protestantes para tomar conta da terra. É óbvio que lá a ideia era extermínio mesmo. Diferentemente do que aconteceu no Brasil. Aqui a ideia não era de extermínio. A ideia era que, como o contingente de pessoas que vieram para lá já eram desterrados, era justamente que essas pessoas se misturassem. Foi uma invasão não só territorial, mas biológica. Agora, quando esses negros foram libertados, eles não vou despejar para onde? Os caras não querem voltar para a África. Os caras não vão despejar eles na Europa porque ninguém quer, porque eles já estão mandando o contingente lá. Então essa gente que cultua tanta colônia é descendente daquelas pessoas que foram repudiadas pela sua própria nação. Que foram mandadas para cá em condições assustadoras. O caso dos italianos. Os italianos embarcavam lá nos portos da Itália que vinham fazer a América. E daí quando eles chegavam e davam conta que eles tiravam a cabeça para fora do porão do navio e não viam a Estátua da Liberdade, eles ficavam revoltados. Porque na verdade eles estavam sendo trazidos, o agenciador enganava eles e trazia eles aqui para o Porto de Paranaguá. As cartas do Blumenau, do Marquês de Blumenau, para o Dom Pedro II, são aterradoras. Eles traziam os alemães e os excedentes de lá para trazer aqui, porque ali era, além da campanha de pegar o excedente e trazer para cá, era a campanha de branqueamento, e a palavra é essa, branqueamento do país, porque o Dom Pedro II estava se pelando de medo daquele contingente negro que estava ali, e, como disse, o advento do Haiti foi uma coisa assim, sintomática mesmo, porque na sequência da independência do Haiti, que foi violenta, né? Isso foi em 1814, por aí. Em 1830, houve o levante dos malês na Bahia. E ali eles viram que, poxa, imagine, o que aconteceu com Cuba, que nós sofremos um golpe por causa de Cuba, porque eles imaginaram que uma ilha como Cuba fez tudo o que fez, se virou as costas para os Estados Unidos, enfrentou uma nação daquela. Imagine uma Cuba do tamanho do Brasil. Imagine um Haiti do tamanho do Brasil.
com a quantidade de negros que tinha aqui. Então, se lançou uma campanha de branqueamento. Então, vamos trazer, como o Dom Pedro II era austríaco, né? Sentiu um austríaco, vamos trazer os brancos de lá. Acontece o seguinte, que o Blumenau escrevia para o Dom Pedro dizendo, olha, os caras não querem vazio, eu não consigo mais trazer ninguém. Por quê? Chegavam ali na região serrana de Santa Catarina, e quem conhece Santa Catarina sabe o que é a região serrana. Ali não dá para plantar batata, porque é pedra. E quando eles tentavam entrar para o interior para plantar as troças, os índios matavam eles. Fora os que morriam de doenças tropicais e tudo mais, né? Enfim, mas passada toda essa história, que eles foram se assentando, em vez de se aceitarem como renegados, mais ou menos o que aconteceu com o Mameluco, mais ou menos o que aconteceu com o Mulato, eles não queriam, eles simplesmente fizeram aquilo que eu disse, eles olharam para o senhor branco e disseram, não, nós vamos chegar no senhor branco, porque o senhor branco é a nossa origem, e ele é melhor do que isso aqui. E daí eles ficam cultuando essa ideia, essa ideologia, de que eles vão voltar um dia para a terra deles, e vão, porque isso é histórico, vocês podem fazer uma pesquisa, inclusive, existia uma ideia, por exemplo, com o povo, com os alemães, os imigrantes alemães, de fazer uma Alemanha no Brasil. Existia sim, isso é documentado, inclusive, quem quiser fazer uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa, eu até agradeceria, porque eu pesquisei muito por cima, mas eu não quis entrar, porque eu também tenho muita coisa, mas havia uma ideia de fazer uma Alemanha no Brasil, só que conversando com os alemães em Santa Catarina, que eu trabalhei numa região ali, principalmente Pomerode, que é a maior colônia alemã do Brasil. Uma língua que não existe mais, inclusive, ali. Não, mas eu vou contar esses casos só para vocês ver como é que a coisa funciona. Porque ela não foi a primeira colônia. A primeira colônia foi em Pernambuco. A segunda colônia foi no Espírito Santo, de suíços e alemães. Tanto é que, se você ler o Osvaldo Aranha e aquele povo, eles falam das colônias ali da colônia suíça. Inclusive tem um romance acho que é do Osvaldo Aranha, que retrata, eu não vou lembrar o nome agora, me desculpe, eu sou velho demais, então o Alzheimer ataca dele. Mas enfim, a colônia Pomerode, que eles eram na Pomerânia, ela é uma colônia ainda mantida de alemães dentro do país. E eu tive a oportunidade de estar em Pomerode. E realmente, eles lá olham torto, neguinho, olham torto mesmo. Mas aconteciam fenômenos assim que me esclareceram muita coisa. Por exemplo, eles chegaram branquinhos aqui, loirinho azul. E daí eles começaram a trabalhar na terra. O sol que eles não tinham lá, que só tem aqui, escureceu a pele deles. E eles se tornaram mais bonitos. Apesar de eles dizerem, virou negrão, você está ficando negro, não, cuidado, você vai ficar negro. Mas eles ficaram mais bonitos, porque ficaram morenos e olhos azuis, verdes. Isso você só encontrava em um lugar que eram os negros alçás. O negro alçá era caríssimo, a negra alçá era caríssima, porque eram negros de cabelos lisos, pretos, e olhos verdes, olhos azuis. Por isso que quando você vê um negro de olho verde, não pensa que ele é mistura de branco. Não! Ele tem um gene raro dos negros alçás, que aqui foram chamados de malês. Que eram os negros que eram da área do norte, da parte norte-africana. Enfim, outra coisa. Eu estava num ponto de ônibus, fazendo um trabalho de pesquisa, e em Pomerode, e as casinhas alemãs, tudo bonitinho, e vinha aquelas criancinhas, os alemãozinhos. E ele ficava ali conversando, antes de ir para a escola, porque todos iam para a escola, ficavam conversando. Daí, o papo que eles tinham era o seguinte: a tua avó encheu o saco ontem para você falar alemão? Daí, é todo dia isso, mas eu prefiro falar inglês. Eu estou estudando inglês porque eu quero aprender inglês, eu não quero saber de alemão. E nenhum deles mais falava alemão. Nenhum descendente de alemão que eu conheço fala alemão. Ele sabe xingar em alemão. Por que ele sabe xingar em alemão? Porque era a língua com a qual o pai batia nele. Então ele sabe xingar em alemão. Mas, falar alemão, ele não sabe. Não sabe. Ele falava muito rude. E mesmo porque o alemão que se fala aqui, não é alemão, é alemão batata. Que a gente chama de alemão batata. É um alemão misturado. Já é um alemão mais ou menos como o Nagô,
que se falava na Bahia, e se falava nos candomblés. Um nagô totalmente moído, remoído, mastigado, que já não tinha mais nenhuma pretensão de ser africano. Né? Não tinha pretensão de ser africano. É engraçado, Francisco, você está falando ali dos idiomas e tal, né? Essas mudanças dos idiomas, essas adaptações da língua. É engraçado que, assim, aqueles que vieram, que foram trazidos à força para o Brasil, né? Assim, eles criaram modos de vida diferenciados, criaram formas de vivenciar diferentes, até idiomas diferentes, dialetos diferentes, assim, e eles fizeram tudo isso criando uma identidade própria para negar ela, né? Assim, eu quero ser, eu sou isso, mas eu vou criar isso para depois então, dizer que não sou eu. Assim, eu tenho parentes, as parentes da minha esposa são tudo alemão. Assim, de uma região da Alemanha, hoje já não é mais da Alemanha, hoje é Polônia. Assim, uma região da Polônia que foi da Alemanha. Assim, a avó da minha esposa, assim, uma das irmãs, nós somos polonesas. Não. Eu nasci na Alemanha. Se hoje é polônia, o problema é deles. Nasceu na guerra, né? Eles vieram para cá e desceram ali no porto de São Francisco, ali na década de 30, ele saiu fugido de lá e tal. A história geralmente é essa, sai fugido. E as irmãs dela falavam polonês, ela se negava a falar polonês. A avó da minha esposa se negava a falar polonês. O vô da minha esposa, que é alemão-russo, Teuto-russo. Alguma coisa assim, não sei. É Teuto-russo. Assim, ele era alfaiate do Aníbal Coelho. Ele tinha um ódio mortal pro negro. Assim, tanto que o dia que o filho dele casou com uma descendente de índio, ele não falava mais. Sim. Assim, o engraçado é que assim, eles vêm para um país, são trazidos para um país que tem tudo isso, mas eles não querem, assim, eles não querem viver nesse país no sentido de viver a plenitude, viver com tudo que tem. Mas eles, como você falou, eles esquecem que eles são o que? Eles foram renegados, eles foram expulsos da sua própria país, aqueles que eles querem, eu quero ser igual a eles, mas eles não querem que eu seja. Eu vou entregar para você qual é que é a... Ser brasileiro é meio... Lembra que eu falei do pensamento? Esse mesmo pensamento que é gestado na ideologia europeia, né? Isso é ideologia europeia, desde a Idade Média até a modernidade, né? Se mantendo na modernidade, para a gente pegar o foco justamente da era do descobrimento, a ideia sempre foi a seguinte do europeu. Isso ele fez com o árabe. Olha, nós queremos tudo que você sabe e tudo que você tem de bom, mas nós não te queremos. Foi isso que fez que acontecesse os levantes em Paris há pouco tempo atrás. Com os descendentes de argelinos, com os descendentes de marroquinos, que moravam nas periferias. A revolta lá de 2000 e... Porque, na verdade, o francês estava dizendo o seguinte, olha, você tem todos os direitos civis garantidos. Eu reconheço você como um cidadão, mas não venha me dizer que você é francês. Porque você não é. Nos Estados Unidos, até hoje, eles fazem a reunião do My Flyers, que é o primeiro navio de imigrantes que chegou lá. E os descendentes desses imigrantes todo ano se reúnem num jantar para garantirem que eles são descendentes diretos ingleses e nada tem a ver com a mistura acidental que aconteceu com o índio, né? Então, esse tipo de coisa, eu tomo isso, essa resistência das colônias como um sintoma, justamente, de negação de uma identidade que não tem jeito. É aquilo que você falou, ele cria uma identidade para negar a identidade que ele tem realmente. Você não acha que isso é uma burrice? Né? Disfarçar as coisas como folclore, né? Quando se fala em cultura, né? Enfim, tem uma série de coisas, não sei se respondi acertadamente o que você estava perguntando, mas eu falei que era a pergunta que eu estava esperando, porque era justamente esse era um tópico que eu queria tratar.
Isso era um tópico. Porque isso envolve um afastamento, uma exclusão, justamente, que, no caso do Brasil, é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque o primeiro momento de isso, isso é o cerne, justamente, do pensamento do Darcy, é o encontro e a busca de uma autonomia em relação aos outros. Todos os países onde houve um processo de colonização, de colonização mesmo, aliás, de colonização não, porque o processo de colonização teve aqui. Nos Estados Unidos, na região dos Estados Unidos, foi um processo de povoamento, que é diferente. A colonização ainda tenta, de uma certa forma, um diálogo com o povo que está. O povoamento não. O povoamento quer mais é que o índio morra, que foi o que os norte-americanos fizeram. Enquanto eles não exterminaram até o último índio, eles não sossegaram. Porque eles não queriam se misturar com o índio. E a terra, por isso que esses quakers que foram para lá, os ingleses eram, graças a Deus que eles foram para lá, porque eles eram loucos, eles partiam do princípio protestante da terra prometida e daquilo que é de direito, o direito sagrado, que é, ou seja, a predestinação de um povo. Eles eram predestinados a povoar aquela terra que era deles. Como é que é o nome daquele povo que quando os judeus, os hebreus voltam e eles, depois do Moisés, quando eles voltam com Moisés ali, como é que é o nome daquele povo que estava lá? Ah, tinha uma... Isso, tinha uma série de povos. Eles consideravam o índio como esse povo. Acontece o seguinte, essa história do Moisés é bem... São os palestinos hoje lá. Exato. Essa história do Moisés é simbólica mesmo, né? Porque nunca ninguém conseguia explicar direito. Eu, quando estava dando aula de ensino religioso, eu tentava explicar para os garotos que, poxa, tem o Gênesis lá, tem o Êxodo. O Moisés vai, chega lá numa terra e diz, que beleza, chegamos na terra, nossa terra prometida. Mas já tinha gente lá. É a mesma coisa que eu chego lá na casa do Truta e digo, eu vou montando uma barraquinha lá no fundo do quintal. Ele, cara, o que você está fazendo aí? Não, essa terra aqui foi me prometida. Mas quem é que te deu prometer essa terra? Meu Deus, eu vou tomar porrada. Foi o que aconteceu, estão brigando lá até hoje. Né? Quando criaram o Estado Israel. Mas você pense isso na cabeça de um quaker, chegando numa terra onde tem gente lá, tem índio. Não vou entrar nem na questão dos mormons, né? Porque os mormons têm outras questões mais cabulosas ainda, né? Que Cristo é americano. Mas enfim. Não, é verdade. É mais o resumo da ópera é esse. Não, eu acho que aquela série sobrenatural lá, Supernatural lá, deve ser coisa de... Olha, a ideia é a seguinte. Tem Deus americano, tem... Eu falo muito disso porque eu tinha que falar quando eu dava ensino religioso, as minhas aulas de ensino religioso eram uma maravilha. Então, se falar que o Joseph Smith, né, o homem das placas de ouro, ele diz que foi batizado lá numa floresta, lá nos Estados Unidos, por Jesus Cristo, São Pedro e, né, enfim. E hoje o Morrone. E daí, porque daí ele ficou sabendo que Cristo, antes de se apresentar aos apóstolos, depois que ele ressuscitou, né, voltou dos mortos, ele se apresentou aos apóstolos, ele esteve na América. Ele se apresentou para um povo ariano que tinha ali, maravilhoso, de olhos azuis, que talvez seja o povo lá da Atlântida, daí eles misturam um monte de coisa, mas isso daí é tópico comum das religiões, né? Eu vejo hoje, com muita tristeza, que nós temos o candomblé, né, que é brasileiro, feito ali, né, um híbrido da mistura, que eu digo que ele é brasileiro porque ele é a mistura justamente dos cultos dessas matrizes. E sai uma coisa, é sincrético. O que é ser sincrético? E essa palavra é importante. Nós somos um povo sincrético. E é por isso que é tão difícil determinar. Porque o sincrético é aquilo que deu errado. Ele não se enquadra de forma alguma em método, nem em conceito nenhum. Então,
o fazimento dessa gente, o nosso fazimento, é um fazimento que não pode depender de forma alguma de método ou de esquema alienígena de qualquer outro tipo de cultura. E é por isso que não dá certo. Não, o Brasil não dá certo porque não tem jeito. Não, não é por isso. Não dá certo porque enquanto a gente estiver aceitando que o cara lá de fora, que não tem nada a ver, que não entende, não nos entende, vem aqui querer dizer como é que nós devemos fazer as coisas, não vai dar certo mesmo. Nós não vamos entrar em acordo. Por isso que eu falei, eu quero que alguém me prove se em algum momento o capitalismo funcionou aqui dentro. Funcionaram sim, partes perversas do sistema. Mas elas sempre têm, dentro dessa gestão que acontece, elas sempre estão encontrando uma resistência muito grande. A resistência daqueles menininhos alemães, ou de uma terceira geração de ser povo de colônia, é uma geração justamente já que demonstra essa essência, que é a essência do povo da terra. Que não se satisfaz, não fica sonhando, esperando que ele vai, de repente, entrar no navio e voltar para casa. A casa dele é aqui. E ele não tem que ir para casa nenhuma outra. Agora, o problema é o seguinte, ele tem que começar a olhar para a casa dele e ver e arrumar a casa dele. Então, o primeiro projeto que seria interessante é a busca justamente dessa autonomia. Essa autossatisfação, essa automanutenção. Daí, só que, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente entender isso como um virar-se para si, um olhar-se para si, e em detrimento do outro, ou seja, tirar o outro para fora, aí nós vamos totalizar tudo. Mas, De França, assim, quando a gente vai pensar ali a formação do Estado americano, vai pensar inclusive a formação da Europa, dos países, né, dos estados europeus e tal. E boa parte dessas formações, elas foram construídas em certa medida na base do sangue. Sim. Da guerra. Sim, e aqui no certeza. Brasil, o Brasil parece que assim, o brasileiro, desde a independência, desde a ocupação e tal, muito sangue foi derramado, mas sempre se procurou negar a existência desse sangue. Sim. Assim, Acontece o seguinte. teve a guerra dos farrapos aqui no sul. Você teve. E assim, você sempre entende como alguém que queria acabar com o Brasil. Só que esse Brasil nunca existiu. Sim, acontece o seguinte, essa história, isso é verdade. O pessoal diz, nunca houve uma revolta sangrenta aqui. Houve aos montes, sangue foi derramado aos montes. O problema é o seguinte, que existe o mesmo processo de criação de imagem, né? Tipo, como eu expliquei, a criação da imagem de um negro, né? Para que o próprio negro não queira ser aquele negro, né? O próprio processo de criação de imagem faz com que aconteça esse tipo de coisa. Tipo, houve sangue derramado? Houve. Mas não foi suficiente. Porque o modelo e o estereótipo de sangue derramado que nós temos é aquela coisa americana, é aquela coisa europeia, né? O país é muito grande, gente. Você não pode querer comparar o derramamento de sangue em Portugal com o derramamento de sangue aqui. Tanto é que nem os portugueses fizeram isso. Quando eles aceitaram o processo do parentesco, justamente porque eles sabiam que eles virem com contingentes aqui para tentar invadir a terra à força, eles iam se danar. Andava de cara com o Cunhambembe, um índio de 2 metros e pouco de altura, branco. De onde é que tiraram o Cunhambembe, cara? O Cunhambembe era um tapuia. Ele era... Já lembro a nação. Ele tinha 2 metros e pouco de altura. Ele era branco. Acho que era albino até. Todo mundo que viu o Cunhambembe tinha ele vivia com 32 mulheres. Né? Aqui na Guanabara, ele era o chefe desse tronco Guarani, Tupinambá. E eles comiam gente.
Agora imagina, o português vendo isso, ele ia sair de lá com meia dúzia de navios. Tanto é que a prova cabal de que houve, que não foi descoberta, foi invasão, é que, por exemplo, eu poderia até desconfiar que o Colombo fez uma descoberta. Ele parte lá da Espanha, de Granada, ele parte com 3 navios. É um erro que muito professor de história comete. 3 navios. Colombo partiu com 3 navios. Santa Maria, Pinta e Mina. 3 navios. Bancado por quem? Pelo choro da rainha de Aragão. Ninguém queria dar dinheiro para ele, porque dizia que ele era louco. Quando eles conseguiram financiamento, ele conseguiu financiamento para 3 navios. E saiu numa aventura. E acabou dando de cara, né, ali nas Ilhas Molucas, ali no Golfo Pérsico, né, no Caribe. Quando ele voltou a contar, todo mundo já sabia. O português já. O português já sabia. O português disse, puxa, e agora o que nós fazemos? Os loucos espanhóis acabaram descobrindo o nosso segredo. Então vamos tomar posse da terra. O Pedro Álvares Cabral parte com 13 navios e um com milícia. Um navio com 1.500 soldados. Era aventura? Claro que não. Ele já sabia. Então ele veio tomar posse. Como dizem os historiadores, como o próprio Dante diz, a primeira coisa que ele faz quando ele chega aqui, ele reza uma missa. Que era para pegar a aprovação temporal e a aprovação atemporal da potestas. O poder da igreja e o poder do império. Em Portugal estava numa crise também, terrível. Então, eles acharam um lugar para jogar as prostitutas, os judeus que eles não queriam lá, que não tinham ido para a Holanda. Os judeus eram um problema. Os judeus eram um problema para a Maurício de Nassau. Eram os únicos que davam problema para ele. Por isso que eu digo que aquela encrenca lá do Spinoza, né? Que o Spinoza tem um sonho com o negro lá. Mas eles nunca tinham visto negro, sei lá o quê. Como não? A família do Spinoza era toda judia. Eles tinham negócios. E o Maurício de Nassau escrevia para lá, para a Holanda, escrachando o bando de judeu que vinha para cá e começava a brigar. Por causa justamente do comércio de escravo, o comércio de açúcar. Era uma encrenca. Eles não deixavam Nassau em paz. Né? Porque esses judeus que estavam, que haviam judeus, a maior parte dos judeus que estavam na Espanha e em Portugal, foram todos para a Holanda. Fundar lá, porque lá era um país maravilhoso e estavam lá. Mas eles fundaram lá comércios e estavam aqui, vindo para cá. Né? Enfim, eles vieram também como degredados para cá. Eles fazem parte dessa massa que vai compor, né? Tudo. Só que o caso do judeu é um caso diferenciado. Eu vou entrar no mérito de questão, discutir agora, porque senão eu vou ter que voltar lá no Jung, voltar no Freud, voltar em um monte de coisa, né? Eu nessa fala toda e nessa apresentação toda, o meu único medo é que ele se tornasse justamente um campo de curiosidades históricas, quando, na verdade, o que interessa mesmo, filosoficamente, é essa busca, esse entendimento. Não é uma busca, porque buscar a gente vai buscar o que a gente não tem, e a gente tem. É esse entendimento de como fazer aflorar isso que está dentro de nós, que é a nossa identidade, a nossa, e que a todo dia tem que ser suprimida, massacrada, esmagada ou eliminada quando ela aparece. Porque é claro que quando ela aparece, ela é violenta. Ela não é, ela é um grito violento, é um grito de dor, é um grito violento. Não é um sussurro, não. Ela é violenta porque ela foi feita ali. Ela foi feita ali. Gente, vocês façam pergunta aqui, senão fica falando. Aquela velha história, assim, já que ele falou, só né? uma fala assim, a partir da minha pesquisa, que eu pesquiso Rússia, né, América Latina, eu senti muito presente assim, a tua apresentação, né?
Lúcia vai falar de que só vai existir alteridade primeira mesmo a partir das próprias originalidades dos povos, né? Que é o que parece que é essa falta de alteridade. Interessante que a tua fala ficou bem claro, né? Não sei se você quer aprofundar, né? De que os sinais talvez de resistência, né? Aqui no Brasil, quando eu falo em Lúcia, eu falo mais em Argentina, por mais que ele represente a filosofia da libertação no âmbito latino-americano, mas estamos dentro, né? O Brasil está dentro da América Latina, então nessa perspectiva da alteridade que vai dialogar com isso, né? Quais será que foram assim os principais embates, né? Resistência dessa alteridade que parece que pelo que você está falando aí, né? Com a pesquisa deve surgir, né? Você colocou nessa parte bem filosófica agora, que parece que o ápice da reflexão, né? Que você quer trazer, despertar essa, né? Essa resistência, né? Original nossa, né? Mas então, pegando uma carona assim, do Lúcio, né? Quais serão essas pistas, né? Que Darcy, né? Você, né? Usando ele, né? Daria como sinais de resistência, assim, aqui no Brasil, provavelmente dito, é bem complexo, né? Olha, o sintoma, né, que você vê no Brasil, você vê, isso pode ser aplicado à América Latina inteira. O próprio Darcy é um cara que conhecia bem a América Latina e eu tive contato com muita gente, né, argentinos, chilenos, e me parece que a coisa acontece. O argentino é um caso. O argentino queria ser francês. Ele não queria ser inglês. E por uma razão muito lógica, muito clara, né? A encrenca da Espanha com a Inglaterra, que se reproduziu ali. Se reproduziu nos vários países ali, né? Principalmente, eu falo do povo argentino porque o povo argentino é o que está com a cabeça mais erguida, né? Só que os coitados, né, eles não perceberam o tamanho deles. Tanto que quando eles entraram em crise, uma crise que eles estão tentando se levantar até hoje, eu não me lembro qual foi o ano que deu uma crise feia lá, e eles simplesmente, em vez de conversar com quem podia ajudar eles, que era o Brasil, eles não quiseram conversar, eles queriam conversar diretamente, porque o Brasil sempre, para você ter uma ideia da importância do Brasil, mesmo sendo do jeito que a gente é, né? O pessoal diz, ninguém dá importância, mas o Brasil em relação ao Fundo Monetário Internacional, o Brasil era o que avalizava o empréstimo para todos esses países latino-americanos. Era o único que avalizava. Então, quando a Argentina entrou em crise e foi pedir empréstimo, eles deveriam, isso eu conversando com colegas meus argentinos, eles deveriam passar primeiro pelo Brasil, para depois eles receberem empréstimo. E eles simplesmente disseram que não, que eles queriam fazer diretamente. E daí foi que eles entraram na crise que eles não conseguiram sair até hoje. Está lá, feio o negócio, né? Mas enfim, fora essa coisa da crise, eles sempre quiseram ser franceses. Tanto é que se você for pegar a questão da língua, eles falam o espanhol, eles odeiam os espanhóis também, mas eles falam um espanhol, o portenho que eles dizem, e falavam o lunfardo. O lunfardo é uma mistura de espanhol com francês e italiano, que são o grupo geracional ali, né, étnico que formou. Eles sempre costumaram dizer que não tinham negros. Inclusive, conversando com um colega meu, ele disse, o Brasil tem todos esses problemas, nós não temos os problemas que o Brasil tem, porque nós não tivemos negros. Não se tem negro. Não tem negro. Eles diziam que não tinha negro. Mas por que eles podiam dizer que não tinha negros? Por que o uruguaio pode dizer que não tinha negro? Porque quando San Martín começou o processo de libertação das Américas, né, eles sabiam, os uruguaios principalmente sabiam, que onde o São Martín chegava e libertava, né, que trazia a independência e a liberdade, ele libertava os escravos. Era a liberdade total. O último país do mundo a ter abolição da escravidão é o Brasil. O resto do mundo já não tinha escravos. E ele libertava os escravos. E daí o que os uruguaios e os argentinos fizeram?
opa, se ele chegar aqui, ele vai libertar, pega toda essa negrada e manda para o Brasil. Porque já havia um embargo do tráfico negreiro imposto pela Inglaterra. E o ponto onde os negros eram desembarcados, né, os escravos eram desembarcados, era em Salvador e alguns em Santos. O porto que tomou a frente para desembarque de escravos foi de Paranaguá. Porque já que não podia vir negro de fora, e os poucos que vinham eram traficados mesmo. Lá na Bahia tem o Porto de Galinhas, né? Não sei se já viu essa história, por que era o Porto de Galinha? O navio vinha disfarçado trazendo mercadoria e trazia negros. E quando o cara chegava para ele dizer que chegou no navio negreiro, ele dizia, olha, tem galinha no porto. E por isso que é Porto das Galinhas, de Galinhas. Porque eram os negros, né, que estavam no navio. Mas o fato é que, por não poder trazer escravos de lá, os escravos aqui dentro eram os que tinham. Estavam encarecendo. Eles compraram todos os escravos dos uruguaios e dos argentinos, antes que o San Martín chegasse lá e libertasse. Então hoje, por exemplo, no caso da Argentina, o que eles chamam de negro é o cara de Tucumã, o índio, o crioulo da terra. Esses são os negros que eles dizem. Agora, eles diziam que não tinham negros de cor negra. E outra coisa, a gente tem que entender o seguinte, o nosso preconceito aqui no Brasil não é um preconceito racial, não. É um preconceito de cor de pele. É um preconceito de cor de pele. Falando isso justamente para evitar o que aconteceu lá naquela coisa do Mãozinha, que o Abel estava apresentando um troço, estava todo mundo olhando para ele, porque achar que discutir o racismo é ter que obrigatoriamente gerar um fator de militância, eu acho isso um absurdo. Porque o que acontece quando você gera um fator de militância? Simplesmente você cria um nicho que exclui o outro. O que aconteceu, por exemplo, com o sistema de cotas na universidade? Que até, inclusive, eu estava falando ontem, né? Acho que foi um pouquinho, eu falei. O problema não é você... Não estou dizendo que tem que ser contra cotas. Não tem que ter cotas, sim. É um reparo histórico. Agora, o problema é o seguinte. Só a cota não adianta. Qual é que é o processo de acompanhamento? A pergunta é a seguinte. No término do quarto ano de qualquer curso de graduação, você chegar para fazer uma enquete, uma pesquisa, para notar se houve um salto qualitativo e não quantitativo, que é a base justamente do cálculo, quer dizer o seguinte, eu dei a cota para um negro, ou para um índio, e esse cara terminou lá, podendo consumir mais, tendo uma profissão na qual ele vai ganhar mais, isso é quantitativo. Eu quero saber de um salto qualitativo. E o salto qualitativo quer dizer o seguinte, ele tem que forjar, começar a ser o princípio da forja de uma geração que vai pensar justamente nos outros que lá ficaram. Nos outros negros que ainda estão lá naquela condição. E eles têm que se voltar para essa situação, mas não no sentido de militância, no sentido de trazer esses elementos que provoque com esses elementos um avanço qualitativo. Sem essa de ficar fazendo núcleo e gueto, porque os guetos não se comunicam. Os guetos não se comunicam. O gueto se forma. Então tá, o gueto fala para si. Fala interna. Ele se entende. Agora, ele não se coaduna com o gueto do lado. Porque também esse gueto está falando para dentro. Eles não se comunicam. Agora, há pontos de coesão, sim, onde os guetos parece que todos eles confluem. O ponto de coesão mais forte de confluência dos guetos é o consumo.
Mas daí, como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, aí eu estou vendo um avanço quantitativo, não qualitativo, que é coisa diferente. A pergunta que eu faria, que eu sempre faço para o pessoal lá, que fala das cotas, eu digo, olha, faz esse exame, que eu não vi ninguém fazendo essa pesquisa. Faz essa pesquisa e depois me responde a pergunta, houve integração? Se não houve integração, me desculpe, mas isso é bobagem. Porque, afinal de contas, a intenção e a ideia é integrar. É integrar. O que eu tenho visto muito é que o negro que entra negro sai branco, e existe um processo de branqueamento. Eu passei, inclusive, por isso. Resisti, por isso que eu acho que tomei tanto na cabeça. Continuo resistindo. Né? É um processo porque, na verdade, isso já, como falando coisas que o Darcy fala. Por exemplo, a cenoura na frente do cavalo. Por exemplo, eu deixo que um negro, por exemplo, vire um grande jogador de futebol. Ou que vire um grande cantor de samba. E daí todos os outros negros olham e daí eu olho para ele, eu como negro olho para ele e digo, olha, viu, tem jeito. Só que, como eu falava para os meus alunos quando estava dando aula, nós temos quase 300 milhões de habitantes, mais da metade dessa população é negra. Não vou dizer parda, porque até hoje ninguém conseguiu me dizer o que é um pardo. A hora que alguém disser o que é um pardo para mim, ele encontrou a identidade brasileira. Porque o brasileiro é o pardo, é o mulato. Então, no meu documento sempre estava pardo. E eu começava a me questionar, o que é um pardo? Pardo, é cor de vão de cerca. Enfim. Cor de burro quando foge, como dizia minha avó. Pardo é papel. Então essas qualificações. Mas enfim, a pergunta seria essa: houve integração? Porque quando há integração, eu deixo de olhar para um negro, eu deixo de olhar para um branco, eu deixo de olhar com ele procurando na pele, na cor da pele, uma distinção. Mas ainda, Francis, aí eu colocaria, assim, eu perguntaria da seguinte forma: existe povo brasileiro? Existe identidade? Não. Para haver integração tem que ter identidade. Exatamente. Voltamos àquilo que é o mote da nossa discussão. Essa identidade existe, mas ela está sempre sendo reprimida, Por você ter uma ideia, o que a polícia faz até hoje. Não basta você bater no cara quando ele comete um crime. Você tem que bater preventivamente. Então, o negro lá na senzala, ele tinha que escapar de duas coisas. Primeiro, da surra, se ele fizesse qualquer coisa errada, eu tentasse fugir. Segundo, do sorteio da surra. Que todo dia um negro tinha que ir por tronco como exemplo. Exemplar e preventivo. Prisão preventiva. É a nossa lei hoje. Hoje você não é perseguido pelo que você faz de errado. Você é perseguido pelo que você pode fazer. Então toda a pena é exemplar. Viu o que acontece se você não fizer? E daí nós entramos naquelas questões que eu estava falando. Tiveram que ensinar para o povo o que era ter medo. O que era ter medo. Eu não entrei nem na questão dos amansadores de Índia, que foram os jesuítas. Não entrei nem nessa questão, porque é uma questão bem espinhosa, bem cabeluda. Não quer dizer, os índios, os jesuítas quando chegaram aqui, eles começaram a montar um esquema que era até legal, é um proto-socialismo, seguindo um modelo justamente de como o índio funcionava. Só que eles cometeram erros terríveis, porque foi o de amansar os índios. No começo, quando os colonos caçavam os índios para escravizar, o jesuíta olhou para aquele povo e disse: olhe, mas eles não podem ser escravizados. Eles são os da terra. E daí criaram as reduções, criaram as missões, que eram tanto franciscanas, quanto jesuíticas, quanto ignacianas, enfim, criaram. E começaram a fazer os índios trabalhar. Mas esse era o modelo. Trabalho de autonomia interno. Trabalhavam para si. E não como escravos para os outros.
Na verdade, eles trabalhavam para os padres. Né? Os padres estavam ali. Mas essas reduções, essas missões cresceram muito. E começaram, inclusive, a rivalizar com o comércio de escravos e com o comércio... É claro que os colonos eram aqueles que diziam, não pode. E eles tinham o aval da coroa para fazer isso. O problema é o seguinte, cara. Quando começou a escassear a indiada começou a escassear, porque os índios sabiam para onde fugir, foram fugindo cada vez mais para o interior, como o próprio Darcy fala, que o tio Luna falou, porra, eles mandaram a gente até a fronteira, eles querem que a gente vá para onde agora? Que foi justamente foram empurrando os índios. O índio ia fugindo para o meio da mata. Quando o índio começou a escassear, o colono olhou para o lado e viu a missão, com 200, 300 mil índios. Por que é que eu vou me matar? Correr lá? Se eu posso pegar aqui. Mas ele não podia, porque a coroa... Então houve uma série de trâmites até o momento em que foi autorizado. Que nasce a ideia do direito, né? O índio, se o cara faz uma coisa errada, ele pode ser escravizado. O problema dos jesuítas não foi tanto eles amansarem os índios. O problema dos jesuítas foi que na hora que eles teriam que tomar a frente e não deixar acontecer, eles simplesmente cruzaram os braços. Cruzaram os braços e deixaram. Então vocês imaginem o que era a maravilha. Você chegar num lugar, você precisa de índio para escravo. Você chegar num lugar com 2.000, 3.000 índios, todos eles desarmados, todos eles já acostumados com o homem branco, todos eles achando que o homem branco ia lá para fazer alguma coisa de bom para eles. Imagine, cara. Foi o que aconteceu nas missões, né? As missões foi pior, porque depois chegou até o decreto do Pombal, que quando o Pombal disse vai lá e mata o índio e mata o padre, aí ferrou tudo. Né? Mas aquilo ali foi mais uma decisão política mesmo, porque senão nós estaríamos falando castelhano até hoje. Porque eles falavam, os padres que estavam vindo ali eram todos espanhóis. Briga de coroas. Mas enfim, é nisso aí que nós somos gestados. Um pouco depois começaram a vir os negros. Como disse, era uma cultura diferente. O índio, por exemplo, ele foi tirado da idade da pedra polida para a idade dos metais arbitrariamente. Ele não sofreu um processo evolutivo, ele foi tirado arbitrariamente, porque o branco chegou ali e mostrou para ele o metal. E daí ele ensinou a necessidade, a utilidade e a necessidade. Porque em 15 minutos no que o índio pegou aquilo ali, ele não conseguiu mais largar daquilo. Mas a ideia do índio era a seguinte: a enxada, o facão, facilita meu trabalho e assim eu posso descansar mais. A ideia era essa. Acho que até é brilhante. Tanto é que, se há uma coisa, e o Darcy diz isso, se há uma coisa que o povo brasileiro tem como essência e que ele pode ensinar ao mundo, é como ser feliz sem trabalhar. Mas isso ele só consegue quando ele consegue essa autonomia. Quando ele não depende, e olha, batendo na tecla mesmo do Darcy, que isso eu concordo. Quando ele tem uma coisa tão poderosa como nós temos, que é a criatividade, nós não precisamos de nada dos outros. Agora, vivem tentando convencer a gente que a gente precisa deles. Precisa do norte-americano, precisa não sei quem, porque nós estamos dizendo, o de lá de fora é melhor. Assim como aquele negro olhava para aquele mulato, aquele mameluco olhava para o pai branco e dizia, não, ser pai branco é melhor. Porque ele manda. E não interessava se ele era pobre ou rico. Então, isso é só para vocês entenderem como é que se constrói uma ideologia capaz de escravizar um povo inteiro. Que é um absurdo. Sem disparar uma bala. Sem disparar uma bala. Questões, por favor? Você Alguém tem tem Não, chega do truta. Alguém tem alguma questão? Eu já falei algumas vezes com você, a gente conversou bastante. Não, sobre, por exemplo, a questão da... A gente já falou várias vezes sobre isso, que o pressuposto para a democracia, isso
por exemplo, na leitura da Hannah Arendt, isso vem desde da Grécia Antiga. Não houve democracia sem escravidão, não houve democracia sem servidão. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em racismo, ou toda essa relação que você traçou a partir de uma relação epistemológica, que é uma relação a partir da razão moderna, se estabelecendo com a sabedoria de outros povos, parece que fica muito claro que um dos pressupostos do capitalismo, como consequência, é o racismo. O racismo é engendrado pela própria razão moderna, pelo próprio sistema econômico moderno, que é o capitalismo. E aí, todas as tentativas de tratar do racismo, tratar a xenofobia, enfim, todo esse aniquilamento, essa aversão ao que está posto, ao que se coloca para fora, desse padrão, dessa norma, às vezes a gente tenta tratar isso como causa e não como um efeito de uma causa anterior, que é justamente essa razão moderna, esse sistema econômico moderno. Queria que você comentasse um pouco isso, porque parece que está, assim, eu li isso na minha pesquisa, mas parece que meio que coaduna com o que você está falando. O processo, como eu falei, eu comecei com aquela abertura justamente sobre a razão, para mostrar como é que se cria uma ideia. Como eu falei aqui um dia, a ideia mais estúpida que o ser humano pode criar e é a ideia de razão mesmo. Porque quando você fala razão, você está se referindo a um aspecto muito restrito, né? Ou seja, é possível, sim, com um conceito abstrato, você poder fazer escalonamentos. Quanto à questão racial, como disse, né, o nosso racismo, especificamente brasileiro, ele não é racial. Ele é de cor de pele mesmo. Porque se ele fosse racial, a gente veria um embate entre alemães, poloneses, sei lá o que, independentemente da cor da pele. O que facilita justamente essa coisa é a cor da pele. A cor da pele é determinante. Que nem eu falei lá da questão do Mãozinho. O Mãozinho falou, não, mas foi criado, não é assim, não generaliza, porque o judeu também foi perseguido, foi feito um trabalho de criação de imagem do judeu para perseguir ele, para ter preconceito. Poxa, mas ele ficou bravo que o Abel tinha falado, olha, o judeu ia ser só ser reconhecido se baixasse a calça dele. Por quê? Ele passaria, como, por exemplo, na questão da Segunda Guerra, né, da perseguição dos judeus, do nazismo, ele só passaria a ser reconhecido como judeu a partir do momento que ele apresentasse um traço endêmico justamente da cultura judaica, que era a circuncisão. Não foi à toa que a primeira providência da polícia dos nazistas e do Hitler foi fazer uma lista de nomes, né, tanto poloneses quanto alemães, para, através da análise desses nomes, descobrir quem eram as famílias judaicas. Agora, um judeu não ia ser reconhecido pela cor da pele. O que não acontece na questão do negro. Porque se dissesse assim, vamos abrir a perseguição a todo e qualquer negro, qualquer um que tiver, não tem como você tomar um banho de quiboa e nem tampouco pintar a cara. Isso é uma coisa, por isso que eu digo, a questão, o racismo aqui é baseado na matização das peles, da cor da pele. E o que é pior, eu estava lendo uma parte do Darcy e ele começou, não é uma apologia nem um elogio ao apartheid. Mas por que ele usa esse aporte sobre o apartheid para explicar uma coisa muito simples? Quando você tem um apartheid, como você tem nos Estados Unidos ou na África mesmo, você tem uma população branca, visivelmente branca, e uma população negra, visivelmente negra. E não importa se o cara é mulato, mameluco, cafuso, deixou de ser branco, está aqui. O que causa? Qual é que é o efeito que causa, por exemplo, o apartheid assumido mesmo? Todos que estão aqui têm que se solidarizar para montar uma reação contra aqueles ali. Agora, quando eu ponho
uma outra situação. Que eu digo que eu tenho o branco, eu tenho o negro, mas entre o branco e o negro eu tenho o moreno, o pardo, o bronzeado, o marrom bombom. O que eu estou fazendo? Eu estou estratificando isso aqui. E é lógico que é muito mais difícil. Eu estou criando, na ideia dos guetos, estou criando guetos diferenciados que rivalizam entre si e não veem, de forma alguma, qual é que é a causa, justamente, dessa divisão. E ver o negro também como aquilo que eu não quero ser. Ou seja, o argentino olhava para mim e dizia: Marcos, eu te falava, pô, os negros aqui sofrem tanto. Marcos, você não sofre tanto porque você não é negro. Daí eu pergunto: por que eu não era negro? Não, porque você é inteligente, você estuda. Quer povo racista? O argentino é. Quando ele dá para ser racista, cara. Então era essa a ideia. De repente, já explicando o que acontece na academia, de repente, esse negro que está aqui, se ele é inteligente, Ele fica branco. ele fica branco. Isso é um processo de branqueamento. O pobre fica rico. Ele começa a frequentar aquela reitoria, que é um buraco, uma bolha assassina. Ele começa a frequentar, ele começa a se esticar, ele começa a procurar meios de poder consumir como aquela gente, para se parecer com aquela gente. Porque o senhor branco é mais legal, ele tem poder de mando, ele vai ser formado para mandar. Por isso as nossas universidades hoje agora está mudando um pouco, mas tem que mudar muito mais. Porque ainda nós somos foco de formação de quem vai mandar. Em detrimento da grande massa de oprimidos, de marginais, que vão ser mandados. E é por isso que fez tanta questão que as pessoas tivessem curso universitário. E todo mundo foi atrás disso. O que enriqueceu muito os cursinhos particulares, né? Enfim. Mas essa ideia não é formar uma massa pensante, não é formar uma massa que pensa e que procure uma integração realmente. É formar uma massa de quem vai mandar. E que vai perseguir, inclusive, aqueles que não quiserem obedecer ao mando. É isso. Então, eu acho que esse tipo... Eu queria que o Geraldo estivesse aqui, porque isso daí está relacionado diretamente ao processo educacional. Inclusive ele, para ser imprevisto, ele até justificou, ele achou muito, não sei se você soube disso, né, que até pediu para avisar para vocês, quem pudesse, né, que apareceu um imprevisto grande, grave, né, daí não pôde estar aqui hoje. Não, mas tudo bem. Mas então discutimos nós essa questão. Vamos ter outras oportunidades para falar sobre isso, que acho que é o grande tema da própria discussão do ciclo. Sim, sim. A discussão da autonomia. E eu não estou saindo de forma alguma do tema, porque o Darcy era um educador. Eu estava tentando responder, mas eu acho que a resposta está nisso mesmo. Nós não temos um racismo baseado na raça mesmo, ou na etnia. É na cor da pele mesmo. Por exemplo, o Lucas é um exemplo. O Lucas é um cara branco. Não. Entenda o que eu estou dizendo. Ele não gosta de álcool, mas ele gosta de álcool. Já percebeu. O Lucas é um cara branco. Deixa eu só explicar isso. É que toda vez que ele fala alguma coisa, ele aponta pra mim. Aí ele fala, É que você é meu amigo, eu gosto de você. O Lucas é um cara branco, visivelmente branco. Ele tem uma companheira que é negra. Ele próprio pode dar uma série de relatos a respeito disso. Se ele entrar numa loja sozinho, é um tipo de atendimento. Se ele entrar com a companheira dele, é outro. E isso é visível. Não adianta querer me dizer que não dá para notar. É visível. É visível. E às vezes, o que é pior? Lembrando daquela coisa que eu falei, do negro que olha para o outro negro e, de certa forma, não quer atender ele, enfim, tem preconceito,
é justamente o fato de que ele está, quando ele olha para aquele outro negro, ele reflete naquele outro negro essa imagem que foi criada e que foi vendida e que compraram assim aos montes. Então, o racismo se relaciona à cor da pele justamente porque a cor da pele me reflete uma imagem. E essa imagem vai me lembrar justamente aquilo que eu não quero ser. Lembra para mim da minha família. Tanto é que, quando o Darcy fala dos CIEPs, ele falava que o CIEPs é um projeto a longo prazo. Não é um projeto para, que nem tinha um chefe meu que punha uma máquina no barracão de manhã e já queria ter lucro à tarde. É um projeto a longo prazo. Era para formar justamente a escola integral, era para formar justamente aquelas crianças que não tiveram em casa o acesso a nada. Porque uma criança que cresce vendo os pais estudando, vendo os pais manipulando manuais, livros, quando vai para o colégio, vai pronta. Agora, aquela que não tem, o pai não sabe ler, a mãe não sabe ler, ela não tem isso. Quando ela vai para o colégio, ela tem que ser preparada mesmo. Ela tem que ganhar esse convívio. Agora, se você pega, faz uma escola de 3 turnos, 4 turnos, você acha que em 4 horas ali, alguém vai se tornar um analfabeto informal? Que é o que a gente vê comumente. O aluno sai do ensino médio, ele tem que fazer cursinho se ele quer fazer um vestibular. Ninguém aprende nada em 4 horas. Por isso que o Darcy tinha aquele projeto do CIEPs das escolas integrais. Porque ali o menino entra, o menino fica, o menino come, muitos não têm nem comida para comer, e quem vai com fome para uma sala de aula não vai aprender. Se ele não aprende, né? A realidade dos turnos é essa. Você vai em colégios aí que as crianças saem com fome de casa, ficam 4 horas no colégio com fome, dando graças a Deus que tem uma merenda. Muitos vão, aquela famosa, vai só pela merenda. Cara, tem gente que vai só pela merenda mesmo. E é o que ele come ali é almoço e janta. Porque é um absurdo que a gente fique falando em superprodução de soja com gente passando fome. Agora, quem tem fome não estuda. E esse vai ser jogado naquele bolsão da marginalidade, que amanhã depois vai estar saltando na rua e você vai dizer, pô, só tem bandido aqui, tem que matar. Tem que matar um coitado que não teve realmente. E isso é para afastar mesmo aquela ideia do modelo. Ai, o Pelé saiu da favela e se tornou rico milionário. Tá, o Pelé, mas eu não tenho só o Pelé na favela. Eu não tenho só o Ronaldinho na favela. Eu não tenho só o cantor de pagode na favela. E é esses caras que saem de lá, que ao invés de ficarem pousando de exemplo e de modelo ao posso chegar, que deveriam fazer alguma coisa. Que deveriam cobrar das autoridades as coisas. Não adianta. Já é comprovado. Nós temos 2 tipos de escola aqui. Tem a escola para o rico e a escola para o pobre. Não quer também dizer de forma alguma, não garante de forma alguma, que o rico vai entrar num vestibular da Federal. Não quer, não é garantia. Porque parece que, por mais que você dê determinadas condições, né, às vezes falta alguma coisa. Porque aquele que te dá uma boa escola, muitas vezes não te dá uma boa família. Não te dá uma estrutura. Te joga lá. O emocional é importante. Né? Enfim, tem uma série de aspectos que tem que ser levado em consideração. Mas o cerne mesmo do problema, a questão mesmo é, se enquanto não se der condições mesmo para que o ensino seja um ensino de qualidade, como está nas normas lá, né? Que isso é uma coisa que a gente discute, inclusive com o Geraldo. Está lá, ensino é gratuito, público e de qualidade. Não adianta dar ensino gratuito e público sem qualidade. Isso passa por uma série de outras questões, né? O que é a qualidade? A qualidade seria o cara poder ir alimentado por colégio, sentar lá,
Eu acho que a gente pode discutir, inclusive, aptidões, porque não é porque eu não sei, a pessoa não sabe matemática que ela é uma trouxa, um idiota. Ela pode ser muito boa em outras coisas e aproveitando esse espectro justamente da nossa capacidade criativa. Mas isso passa pela análise, uma análise humana mesmo. E infelizmente nós sempre tivemos aí governos que a primeira coisa que eles fazem é querer tacar fogo nas humanidades. A título de... Aí o pensamento é assim, o brasileiro nasceu para ser escravo e vai continuar sendo escravo sempre. Nós não temos capacidade nenhuma, esse é o dito do governante, nós não temos capacidade nenhuma, então nós temos que privilegiar uma meia dúzia em detrimento de milhares de marginados. E aí a gente dá alguma coisinha para eles lá, para eles brigarem entre eles, e a gente fica de boa. Então tem que tomar cuidado. Porque esses milhares defendem esse público. Pois é. Mas acontece o seguinte, você tem os privilegiados mesmo. Você tem uma massa, essa massa histórica. Ela começa a ser gestada lá no Império. É a massa do senhor de engenho. E você tem as consequências, as consequências que são justamente a fundamentação justamente dos escravos e do pessoal que vai. Eu entendi o que o Lucas disse, não haveria democracia. Uma coisa que tem que ser resgatada é a ideia de uma democracia racial. Não tem. Democracia racial não existe. Democracia racial é mais ou menos o que o Paulinho falou um dia. Ele falou, para ser democracia, para ter interação mesmo entre eles, teria que ser assim. Eu chegar lá, e para o Maasai, na África, e dizer, olha, me ensina aí o que você faz, que eu vou ensinar o que eu faço para você, e daí a gente troca. Eu olhei para ele e disse, Paulinho, o Maasai talvez tivesse alguma coisa para te ensinar, agora você não tem nada para ensinar para ele. E outra, vamos parar, gente, e perguntar para o índio se ele quer realmente entender, nos entender? Porque eu acho que ele não está nem aí com a gente, ele só quer que a gente... Falando de novo em índio, daí, aproveitando, achei bacana que você falou do candomblé, né? Também o Santo Daime, né? Parece que é uma forma de... considerada, né? Como religião brasileira, né? Será que também não foi uma forma de resistência? Né? Olha, o negócio é o seguinte, esse papo de religião, por exemplo, o candomblé não é uma religião, sim, é uma seita. Uhum. É dentro do fundamento da autonomia conseguida, por exemplo, no reduto, no carramanchão de candomblé, ou numa roça, como era chamado, que nasce a ideia justamente de como o povo brasileiro poderia se tornar essa grande família. Por ser uma seita, o candomblé, ele trabalha para si e internamente. Não ignora o mundo lá fora, que é o profano. Mas ele trabalha. E é uma irmandade que interage. Não... Por que o candomblé ficou puramente brasileiro? Porque se você for procurar um terreiro de coisa parecida lá na África, existiam casas, inclusive, lá, por exemplo, uma casa de Ogum, de um orixá, de Ogum. Uma casa de Ogum só tem filhos de Ogum. Todo mundo que está ali transita em torno de um orixá só. Como, quando chegou isso no Brasil, não tinha condição de juntar, por exemplo, fazer uma irmandade só de um orixá, começaram a se fazer as casas de candomblé mesmo, que tem culto a vários orixás. Então, na mesma casa de candomblé, você vai encontrar filhos de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, de Inhaçã. Isso não existe na África, nunca existiu. Lá a casa de Oxóssi era só casa de Oxóssi, a casa de Ogum era só casa de Ogum. E às vezes até rivalizavam. Aqui não. Aqui os orixás se encontraram e se juntaram e tiveram que conviver no mesmo lugar, no mesmo locus. Isso é um modelo, é a ideia. Assim como os índios também viviam numa oca, 300, 400 índios. Não tinha roubo, porque ninguém tinha nada para roubar. Porque ninguém precisava roubar de ninguém, porque todo mundo sabia fazer tudo. Você quer entender como é que isso funciona? Como é que... Olha, pegando o exemplo do índio. O índio sabia fazer sua casa,
O índio sabia fazer sua flecha, o índio sabia fazer sua comida, o índio sabia fazer tudo o que ele precisava. Ele era autônomo, tinha autonomia. E essa autonomia ele se estendia para a oca inteira, para a aldeia inteira. O candomblé funcionava, por isso que eu disse, não posso não ter um pareamento físico, carnal, mas eu tenho um pareamento de cultura. Porque o candomblé teve que se adaptar a esse modelo. Então hoje você vai numa casa de candomblé, você tem uma variedade de orixás. Inclusive cultos de orixás que tem aqui que não existem na África. Mas eles tiveram que aprender a conviver e eles se tornaram irmandades fortes. Os primeiros terreiros de candomblé que apareceram foram instaurados, por isso que eles dizem, tem que voltar para a África. Tem um culto de ancestralidade? Tem um culto de ancestralidade, sim. Mas ele se refere a uma terceira geração. Dali para frente, não. Por quê? Por isso que há um respeito muito grande pelos velhos, pelos anciãos, ou pelo ancião. Porque o ancião é o que está mais próximo daquela história que está vindo. Mas ele se distingue por ser até uma terceira geração. Porque depois dali ninguém lembra mais nada. Não tem mais nada a ver. Então essa formação do carramanchão, do terreiro e da roça de candomblé, começou com a ideia que quando os negros vieram para cá, e muitos negros, claro que no começo era só negros que os negros mesmo queriam se livrar, né? Mas de repente o branco começou a entrar, e eu sempre digo, eles estavam indo muito bem quando eles estavam pegando negros da região de Angola, Congo, do próprio Benin. Agora quando eles começaram a entrar para dentro e pegar negros da Etiópia, da Nigéria, esses negros eram diferentes. A Etiópia, o lugar que eu queria ir para estudar era a Etiópia. A Etiópia tem um cristianismo lá do mais bizarro que você possa imaginar. Eles dizem que eles são descendentes da rainha de Sabá e eles possuem a Arca da Aliança. E tem uma milícia que defende a Arca da Aliança com a vida. Você tem uma ideia. Agora, o branco... Seria a 13ª tribo. O branco foi lá pegar esses negros e trazer como escravo. Imagine o que deu. Um negro que nunca tinha sido escravo sabia muito bem que não era escravo e que tinha uma identidade. E foram justamente esses negros, como os malês e os alçás, que fizeram o levante na Bahia. Eles eram muçulmanos, eles escreviam em árabe, eles liam. E eles não suportavam a ideia de ter que se curvar na frente de um senhor de engenho que era analfabeto. Um chucro, um idiota. Por isso que deu. Só que o levante teve que ser reprimido com uma violência terrível, como porque tinha que ser exemplar, né? Mais ou menos como os enforcamentos do Tiradentes, né, que tinha que ser exemplar por causa da Rainha Maria Louca, né? Enfim, era a Maria Louca mesmo, a rainha, a mãe do Dom João VI, ela era louca, morreu rezando troço, que nem minha bisavó morreu rezando missa no fundo do quintal com 100 e poucos anos. Enfim, mas esse tipo de relação que aparecia, já se formava dentro do candomblé. Por exemplo, esses negros que vieram, quando começaram a vir esses negros, não vinham mais os negros chucros, vinham reis, rainhas, que existiam impérios e organizações lá. E começou a se organizar ali na Bahia uma espécie de vaquinha entre os próprios negros que pertenciam, que reconheciam um rei, uma rainha, um feiticeiro, um sacerdote, sei lá o quê, e eles pagavam, faziam uma vaquinha, compravam dinheiro e compravam a liberdade. E esse que era liberto começava a formar uma irmandade, como foi a irmandade do Chico Rei, né, em Minas, que libertava escravos. Esse era o intuito do candomblé. Por isso ele era uma seita. E é uma seita até hoje. Eu vejo com muita tristeza, porque daí nós temos o advento da Umbanda, que é outra coisa. A Umbanda rivaliza, e o candomblé entrou nessa história, encontrou rivalidade justamente com a igreja evangélica, porque a Umbanda pretendia ser uma religião. Né? Uma religião. Organizada, igrejinha, tudo mais. E deu no que deu.
Agora, o candomblé entrou nessa esteira. Não que o candomblé era bem visto, sempre foi visto. Não, mas ele se mantinha lá. Porque é mister da humanidade que as irmandades, quando elas se tornam autônomas e interagem e trabalham para si, elas se preservam. Exemplo, a máfia. A máfia é uma irmandade. A maçonaria. Essa ideia, que é uma grande ideia, e eu não estou dizendo, você pode até dizer, não, mas isso aqui é uma grande ideia. Essa ideia de autonomia e de trabalho interno, né, ela é muito boa se ela se expande a ponto de criar um aparato, né, que mantenha um povo inteiro satisfeito. Essa é a ideia. Só que a gente tem... Existe, como diz o Guimarães Rosa, entre o amor e o ódio, existe uma crina de cavalo. Essa ideia levada de uma maneira errada, né? Por exemplo, uma representação, ou com a ideia uma ideia messiânica, ou com a ideia de representação centralizada, ela é totalitarismo. Ela cria a ideia de pátria. E é exatamente contra essa ideia que o Darcy está brigando. Porque quando a gente fala pátria, daí a gente cria aquele sentimento patriótico e começa a achar, daí vem o messianismo, a gente começa a procurar uma representação centralizante, porque a gente não se acha em condição de tomar, porque cada decisão que a gente toma afeta diretamente a pátria. E eu tenho que ter um representante. E daí começa toda uma bobagem que acaba escambando. Então, é olhar por um lado como isso funciona e olhar por outro como isso pode dar errado. Então a gente tem que encontrar justamente sempre um meio termo, né? E aí a gente pode conversar. Agora o que não dá é para a gente achar que... Outra coisa que também eu ia falar no começo, mas vou falar agora que isso eu tenho repetido em todas as falas que eu faço. Gente, todo mundo gosta de filosofia é maravilhosa, mas olha, eu quero que vocês me mostrem um filósofo qualquer da história da humanidade que em algum momento disse que estava querendo dar alguma solução para alguma coisa. A filosofia não está aqui para dar solução nenhuma. E o filósofo não tem responsabilidade sobre solução nenhuma. A gente está aqui para procurar acertar ou mostrar um diagnóstico de uma situação. E daí abrir uma dialética com a qual a gente possa chegar a uma solução. O filósofo não dá solução. A única filosofia que foi usada para tentar dar alguma solução deu a solução final, né? Foi a solução final, que saiu dali. Aliás, não foi uma filosofia especificamente. Eu computo que foi um encadeamento de filosofias, de pensamentos filosóficos, que remonta ao Kant. Começa no Kant essa história. Vai pelo Hegel, passa e daí chega no Heidegger. A ideia era boa, mas só que eles não atentaram por detalhe do fiozinho de cabelo. E depois que tá, né, que fique, né? Fica legal, né? E dá no que dá. Vamos encerrar? Acho que quer salvar. 10 para 5. Vocês vejam o 8 tempo. e 5. Aí. Vocês vejam o tempo aí, porque... Quase 10 para 5 já, passagem de 10 para 5. Quase 5 horas. Eu, por mim, enquanto vocês tiverem questão, perguntas, quiserem bater papo, eu O pessoal do O ensino de médio. França sentou ali e nunca vai sair. Não, mas assim Aliás, no mesmo. elevador ele vai descendo, vai falando, ele chega lá embaixo Aí e eu continua também, falando. pode falar hoje também. A única função que eu acho que tem que ter essa conversa toda, daí eu ficaria feliz, não que isso seja a finalidade, mas que eu ficaria feliz, é que isso tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se ajudou um de vocês em alguma coisinha, para mim já está legal. É isso. A pensar. E a entenderem que nunca, jamais vocês podem permitir que alguém chegue de fora e diga que você não pode pensar. E que, por alguma razão abstrata, cor de pele, sexo, preferência de cor, ou seja lá o que for, você está cerceado do seu direito de expressão e de pensamento. Isso, se você permitir um
Eu sempre digo que isso é que nem preconceito, e preconceito é que nem piolho. Basta ter um. Você vai levar uma semana ali, você está com a cabeça infestada. Então, preconceito todo mundo tem. O problema não é o preconceito. Todo mundo tem alguma coisa que não gosta. O problema é quando você faz grupinho de gente que não gosta da mesma coisa que você, para ir atacar aquilo que você não gosta. Daí, ferrou. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Então, sábado que vem, dia 29, às Eu não estarei 10 aqui. horas. De França não está em Minhoca Barraca. Fica mandando mensagem pra você. Daí vai rapidinho. É. Você gravou tudo, hein? Eu quero ver depois. Eu quero ver falando, que eu nunca tive essa oportunidade.